comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, está começando agora mais um programa em discussão aqui na sua TV Alesp. Hoje a gente vai falar sobre os avanços da medicina com todo o apoio, todo o suporte da tecnologia. É fato que a tecnologia hoje é uma grande aliada nos tratamentos de saúde. Aliás, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Bom, para abordar esse tema, eu recebo aqui no estúdio o dermatologista Dr. André e o dentista cirurgião bucomaxilofacial Dr. Alessandro Silva. Quero começar agradecendo a presença de vocês aqui para esse bate-papo que a gente vai ter na próxima 1 hora, né, que se segue aqui no programa. É isso, né? A gente não tem como separar hoje a medicina da tecnologia, dos avanços tecnológicos, não é isso, doutor André? Sim. Maxwell, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente fazer uma discussão tão plausível, tão enriquecedora para toda a comunidade, para as pessoas leigas, para os médicos, para as pessoas, para conscientizar hoje em dia a população e para a gente ver como a gente é às vezes um pouquinho dependente da tecnologia, né? E como hoje em dia a gente está agregado à tecnologia, né? Hoje em dia nessa realidade global de internet, de selfie, de Instagram, de avanços da medicina através da tecnologia. A gente está numa geração que consome muita tecnologia, demais, né? A gente fala demais. Geração do selfie. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente não vive sem celular, né? Que é uma delas, né? A gente abandonou o telefone fixo de casa para ficar com o celular na mão em tudo quanto é lugar, né? E a gente tem esse avanço na tecnologia, não só na área da medicina especificamente, mas na área da saúde de uma forma em geral, não é isso, doutor Alessandro? Por exemplo, o senhor é dentista e na odontologia também não tem como haver essa separação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, discutir esse tema tão importante, porque eu vejo que a tecnologia ela veio para agregar, ela veio para poder transformar procedimentos que eram mais extensivos em procedimentos minimamente invasivos, com um resultado mais previsível. Então, a gente tem condições de executar uma cirurgia no computador e transformar com fidelidade de 98%, 99% os movimentos para o centro cirúrgico, né? Você vê que tem robótica, então isso muito usado na urologia, para câncer de próstata, em que tem fidelidade dos movimentos. Agora, é importante saber que essa tecnologia ela não pode estar desmembrada do conhecimento de base. Porque eu digo que se você não tiver um conhecimento de base adequado e por algum motivo faltar tecnologia, como é que você resolve? Exatamente. Né? Então, é importante que essa geração, que nós pertencemos a uma geração que foi treinada sem tecnologia, né? E eu me sinto jurássico quando eu falo para o meu filho que na minha infância não tinha celular, não tinha fax, não tinha computador, e ele fala, como é que você sobrevivia? Falei, muito bem, obrigado. É porque é uma realidade completamente diferente, né? Hoje a gente vê os Sim, meninos, com crianças, certeza. 6, 7 anos já com celular, porque o presente de aniversário que quer é um celular, enfim, não tem como desmembrar da vida mesmo a tecnologia, não só da saúde. Pra você ter uma ideia, eu era pequeno, eu saía de casa de bicicleta e falava, mãe, tchau. E eu voltava, sei lá, 8 horas da noite e ela não tinha ideia onde eu estava. Hoje em dia, se eu sair sem celular de casa, parece que eu estou nu, eu tenho que voltar. Verdade. Porque eu tô, né? E hoje em dia a gente usa o celular para tudo, né? A nossa agenda de telefone fica no celular, os nossos contatos. Às vezes, prontuário de paciente a gente acessa pelo celular. Às vezes a secretária liga, eu preciso de uma... que você resolva isso para mim de certo paciente, ou algum paciente que tem alguma dúvida. Só que às vezes tem tanto paciente com nomes tão parecidos que você não lembra às vezes do rosto de todo mundo. E aí você consegue, às vezes, acessar o próprio prontuário do paciente, fotos, antes e depois, tudo pelo celular também, né? Ou seja, não é só a questão do tratamento em si de uma determinada doença, né? Mas a tecnologia agregando aí em toda a logística. Sim, com certeza. Mas o André colocou uma coisa que é bem importante. Você vê, hoje, a tecnologia e o acesso à informação, ele está na mão, né? Antigamente, para eu poder fazer um trabalho, eu tinha que pegar um ônibus, ir até a biblioteca, passava o dia inteiro lá, verdade, botava com um chumaço de coisa. Hoje está na mão. Hoje tá na mão. Só que também pro atendimento. Então, para você ter uma ideia, existem softwares que você consegue gerenciá-los no iPad ou então no iPhone, né, ou em algum tablet. E vamos supor, na odontologia convencional, né, é separado da cirurgia, em que o paciente quer fazer uma transformação estética do sorriso. Então a gente pega um tablet, pede para ele olhar, ele sorri, esse tablet está escaneando a boca do paciente, faz a leitura do sorriso dele, o software,
Aí eu pego um modelo, a gente chama de mock-up, que é um modelo de diversos sorrisos que tem no aplicativo. E eu encaixo no rosto dele. E aí eu faço um ajuste na hora, em menos de 5 minutos, eu mostro para ele, com uma fidelidade muito grande, o sorriso que ele vai ficar. Sim. E ele escolhe, olha, eu quero ficar com um dente um pouco maior, um pouco menor, eu mexo aqui, apresento e falo, é isso que você quer? Tá. Aí eu transporto essa informação para um outro aplicativo, escaneio a boca do paciente e às vezes em menos de 4, 5 horas está com o dente pronto. Legal. Doutor Alessandro, isso é o que a gente chama de odontologia 3D ou é outra coisa? Odontologia 3D ou é uma outra coisa? Não, sim. Assim, a gente tem que entender que hoje os avanços eles estão progredindo muito em termos de materiais, de durabilidade, né, de longevidade e de rapidez na conclusão. É complicado até pela nossa vida do dia a dia você fazer 10 sessões para poder concluir um dente. Então as coisas estão se sintetizando para ser muito rápido, muito prático, mas acabar alcançando escala. O que isso é ruim? É ruim porque às vezes você não consegue individualizar muito bem caso a caso. Então para isso não é receita de bolo. Você precisa de um profissional para poder individualizar seu dente direitinho da forma que você quer ou a cirurgia da forma que você quer. Porque se você deixar na mão de softwares, é plano A, B ou C. Né? Você aperta um botão e acabou, ele vai gerenciar isso. Quando você fala em 3D, a gente está falando em uma tomografia que faz a leitura do todo o rosto do paciente, da estrutura óssea, um scanner de face que faz a leitura da face, e aí todas as movimentações que eu faço no computador, ele movimenta o tecido mole junto do paciente. Então, numa cirurgia ortognática, eu consigo demonstrar as mudanças que ele vai ter na face com uma fidelidade de 80%. Doutor, eu vou ficar muito diferente? Vai. Eu vou te mostrar com uma fidelidade de 80% que você vai ficar. Ah, eu não quero desse jeito. Então, vamos modificar o planejamento. Então, tudo isso é possível. Não só de uma forma isolada, de um dente, mas de uma forma global, envolvendo a face também, em cirurgias maiores. Falando nessa questão de face, doutor André, o senhor trabalha justamente com essa questão da harmonização facial, né? Sim, justamente. Quais são os grandes avanços na dermatologia hoje, em termos tecnológicos? Sim. Na dermatologia hoje em dia, com os avanços da medicina, dos vários tipos de estudo, da tecnologia em si, teve um avanço muito grande na evolução dos preenchedores, principalmente, que hoje em dia a gente fala que os preenchedores são cada vez mais reticulados. Então, o que significa isso? Ele forma tipo uma trama na pele, ele é mais biocompatível com o próprio organismo para evitar de ter alguns danos para a pele, de ter rejeição, igual acontecia antigamente, e para deixar a face do paciente cada vez mais natural. Antigamente existia tipo 2 tipos de preenchedores, hoje em dia existem vários tipos. Para cada pele, para cada pele não, mas para cada região da face a gente tem um tipo de preenchedor diferente. Tem os preenchedores que são um pouco mais densos, outros que são são mais maleáveis, entendeu? Para você deixar cada vez o paciente mais natural. Você faz essa harmonização facial, você faz todo o programa de tratamento individualizado para cada paciente, porque igual a gente estava conversando, o paciente não é receita de bolo, então você vai avaliar a face, você vai ver as medidas cefalométricas do paciente. É um tratamento personalizado, É um tratamento personalizado, cada um é de um jeito. A gente tem as nossas próprias assimetrias, que às vezes eu falo que a assimetria faz parte da nossa vida, faz parte da beleza, e a gente pode tentar amenizar alguns tipos de assimetria, mas assim, a gente falar que a gente acabar com a assimetria 100% às vezes não é o ideal e às vezes é até uma coisa não tão da realidade hoje em dia, porque a pessoa começa a se tornar tão perfeccionista que começa a ter um padrão ideal diferente do que a gente quer. Então a tecnologia veio para isso também, veio para poder melhorar toda essa parte de harmonização. Porque antigamente, se você for pegar o pessoal mais antigo, que o pessoal ainda tem um pouco de medo, de receio de fazer harmonização facial e ficar com aquele rosto artificial, com cara de boneco, a gente fala até com cara de bonecão de posto para poder, né? E... Cara de quem humano. Quem humano, justamente. Então, a gente vê esse padrão mais natural, a gente associa, faz uma análise do paciente, vê frouxidão de ligamento, coxinha de pouso, para ver qual tipo de preenchimento que você vai colocar em qual lugar, qual o tipo de aparelho de laser que você pode usar para associar, porque na verdade para você ter às vezes
o padrão que você quer, ou para ter um refinamento de tratamento, você precisa de vários tratamentos e não de um tratamento único. Então, você vai associar laser, você vai associar preenchimento, vai associar toxina botulínica, vai associar peelings. Hoje em dia tem os fios de indução de colágeno que vieram, que hoje é uma sensação hoje na medicina estética, na dermatologia, na área de rejuvenescimento facial, que antigamente só existia o fio de ouro, fio russo, que eles falam, que eram fios não absorvíveis e que deixavam uma fibrose muito grande na pele e no rosto e às vezes causava algumas assimetrias faciais, deixava às vezes a pessoa até mais feia e que para tirar teria que ser feita só através de cirurgia. E hoje em dia, com essa evolução da tecnologia, tem os fios absorvíveis também que a gente coloca na pele, ele induz colágeno e faz esse efeito de lifting facial no rosto também. Além disso, tem as cirurgias ainda, cirurgia plástica, as cirurgias para complementar também essa fase de rejuvenescimento facial. A minha área, o que eu gosto, o que eu adoro na minha área de harmonização facial, de rejuvenescimento, é para a gente cada vez mais cuidar do paciente para que ele não tenha que chegar nessa parte de ter que se submeter a uma cirurgia. A gente fazer procedimentos cada vez menos invasivos para ter um resultado mais grandioso no geral. E eu acho que isso é o grande bacana da tecnologia, né? A tecnologia está permitindo cada vez mais que você chegue ao objetivo final, Sim, que o com paciente certeza. quer, Sim. de uma forma menos invasiva, tanto na medicina como na odontologia, né? E os dois, inclusive, estão totalmente associados, tanto a face de harmonização facial que a gente faz médicos com o dentista, porque o sorriso da gente também faz parte da harmonização facial. Às vezes eu pego o paciente que tá com o rosto lindo, a gente faz toda aquela harmonização facial e quando você vai olhar os dentes, dá até tristeza, porque às vezes fuma, às vezes o café prejudica muito os dentes, né? Ou às vezes tem alguma simetria, ou às vezes ela é prognata, que significa que tem o queixo para frente, o retrognata tem o queixo para trás. A gente consegue corrigir algumas coisas com preenchimento, com harmonização facial, mas às vezes a gente precisa do dentista junto para poder entrar para ajudar nessa parte cirúrgica também. E aí, qual é o papel do dentista nessa harmonização facial, doutor Alessandro? Olha, é enorme, né? É enorme, porque a gente tem uma visão errônea, né, de associar odontologia a dente só, né? E na verdade é muito mais do que isso, porque essa área específica que é cirurgia maxilofacial, a gente mexe em toda a estrutura da face. Então, quando tem um paciente que ele tem uma deformidade ou uma desarmonia dento-esqueletal, o que é isso? Os maxilares não estão bem relacionados, a gente tenta e consegue obter pro paciente uma mordida adequada, promovendo também a estética facial. Então, tem muitos pacientes que têm o queixo retruído. Aí ele pensa, não, isso não me incomoda, mas ele pode ser um paciente apneico, porque ele tem uma retrusão mandibular e tem uma diminuição da hipofaringe. Isso leva a transtornos enormes para ele de qualidade de vida e também de expectativa, sono, né? e de expectativa de vida, né? Porque diminui a expectativa de vida do indivíduo. Ou você pode ter uma ação deletéria na articulação temporomandibular. E às vezes com procedimento cirúrgico que o paciente, óbvio, ele vai ter limitações para poder se alimentar por um período restrito, mas em termos de longevidade da vida, resolveu de uma vez só, né? Tem vários casos que a gente pode mostrar que o paciente tem um benefício enorme com isso, com o procedimento cirúrgico. Quando você vai operar e eu vou colocar os maxilares na posição adequada, além de eu promover também a função dele, a estética facial, eu promovo também simetria. E como o André falou, quando a gente fala em simetria, a gente tem que setorizar simetria de tecido duro e tecido mole. Porque eu também posso intervir no tecido duro e no tecido mole a gente vai fazer mensurações com complementos, né? E aí ele entra lá, faz o complemento em um lugar, em outro. Se o paciente ele tem uma simetria no tecido duro, eu consigo, através de softwares específicos, duplicar o rosto direito para o esquerdo e mensurar qual que é a diferença que tem de um lado para o outro, inclusive para poder tomar a opção de não mexer. Porque tem opções que a gente pode fazer e com preenchimentos previsíveis. Então, existem preenchedores que são polietilenos de alta densidade, como uma marca que é o Medipor, mas tem outros, né? Omnipor, enfim. Eu posso, através do computador, desenhar essa diferença que ele tem de um lado para o outro. Olha, eu gosto mais desse ângulo mandibular e esse meu é deprimido. Eu coloco no software, desenho
o ângulo mandibular que ela gosta. E aí é uma cirurgia super simples, porque eu consigo dissecar, eu coloco, ele vai encaixar na mandíbula, porque foi feito prototipado para aquele paciente, para aquele osso, para aquela situação, e aí fixa com parafuso, acabou, né? Fica de uma forma permanente. Qual é o tempo de uma cirurgia dessa, de um procedimento desse? Quando eu faço procedimentos prototipados, é 1 hora, 40 minutos. Né? É super simples, porque eu já vou dissecar e vou encaixar, porque todo o planejamento já foi feito na fase do computador, né? Fora o centro cirúrgico. Agora, outras cirurgias maiores, em que eu vou ter que movimentar todos os maxilares, aí é 3, 4 horas. Né? Entendi. Mas tudo são opções, né? E o paciente tem que entender que existem opções que a gente pode fazer preenchedores, como o doutor André falou, né? Ou opções que você pode envolver um procedimento cirúrgico com modificações maiores, né? Com certeza são outras modificações que a gente consegue. Agora a gente sabe que a tecnologia ela está ali ligada, caminhando lado a lado da medicina, da odontologia. Isso não é de agora, não é de 10 anos, enfim, por exemplo, o aparelho de raio-x ele é do século XIX, foi um alemão que inventou no século XIX. Mas a partir de que momento, a partir de que geração a gente teve esse boom mesmo da tecnologia permitir tantos acessos no tratamento, na verdade, do paciente? Porque a gente está falando aqui que é benéfico para o profissional, o acesso à tecnologia, mas, sobretudo, para o paciente também, né? Sim. O paciente acaba ganhando muito com isso, Por com esses exemplo, avanços. a medicina em si, né? Assim, os avanços da medicina estão cada vez maiores, os aparelhos estão cada vez vindo melhores, com maiores tecnologias, mais aperfeiçoados, tanto na medicina quanto na odontologia. A gente percebe um boom muito grande da tecnologia na medicina a partir da década de 50, com a invenção do microscópio eletrônico, e daí em diante vai vindo cada vez se aperfeiçoando cada vez mais. E a gente percebe muito na década de 80 para cá um avanço muito grande dessa parte tecnológica, da evolução da aparelhagem, dos aparelhos, dos lasers, entre outros, com o avanço da internet, né? Com a introdução da internet, com a introdução do computador, para poder mensurar melhor, para poder projetar melhor, para poder ter um pouco mais de refinamento. Então, eu acho que a partir da década de 80 teve um avanço muito grande nessa parte tecnológica. Hoje em dia, por exemplo, você vê aparelho de depilação de pelo, de depilação a laser, que antigamente era de um jeito, hoje em dia já são cada vez mais potentes, mais indolores, com menos riscos de queimadura, que antigamente tinha muitas queimaduras, né? O paciente às vezes procurava o tratamento de um jeito e saía às vezes insatisfeito e com uma queimadura, com outros prejuízos cada vez maiores. Hoje em dia tem muitas coisas que influenciaram nessa evolução, às vezes, para poder você conseguir um resultado melhor e mais eficiente, entendeu? E isso em várias áreas da medicina, da odontologia, na parte capilar, na parte de implante de cabelo, na parte de laser, de rejuvenescimento, de melhoria da qualidade de pele, de cirurgias, por exemplo, blefaroplastia sem corte, lipolaser. Hoje em dia tem muita lipolaser que faz para poder fazer contorno facial, contorno corporal, entre outras coisas mais, né? Exatamente. A tecnologia, quando a gente fala em odontologia, no Brasil, da cultura do brasileiro em si, né, o brasileiro tem muito medo, principalmente antigamente era muito comum o medo de ir ao dentista, né? Sim. Falar, eu tenho medo de ir para o dentista. Criança, então, morre de medo, mas o avanço da tecnologia permite até quebrar, de uma certa forma, esse medo hoje. Eu acho que é bem por aí também, né, doutor Alessandro? Não, sim, olha, para você ter uma ideia, qual que é o medo principal que você associa ao dentista, né? São dois. Um é a anestesia, certo? E o segundo é o motor. Aquele barulho. Sim, né? E aí, fala, nossa, é o medo de todo mundo, eu não consigo nem ouvir aquele motor que já dá dor de dente, né? Então, você vê, hoje em dia, a anestesia, já existe um aparelho, isso já há alguns anos, né? Chamado de Morpheus. Porque o que dói na injeção do sal anestésico, porque o sal anestésico ele é ácido, né? E o nosso pH é diferente. Então, quando entra em contato com o nosso tecido, dá um pouco de dor. Como é que você minimiza isso? Através de uma anestesia lenta, porque vai distendendo pouco os tecidos. Só que para eu ter essa previsibilidade na mão é muito difícil,
Porque cada um tem uma sensibilidade tátil diferente do outro. Então existe um aparelho, que é uma caneta conectada num dispositivo, em que ele vai injetando X milímetros por segundo de uma forma contínua que acaba sendo praticamente indolor a anestesia. Praticamente indolor. Então existe um aparelho próprio para isso. Isso a gente está falando a partir de que ano que a gente teve essa... Não, isso já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Inclusive, eu fui numa clínica de uns amigos agora esses dias, em Eunápolis, na Bahia, que chama Clínica Sorrisos. E lá eles estavam me falando dessa anestesia em 3D, que é com esse aparelho. Fiquei curioso a hora que eu vi anestesia 3D, né, que é indolor. Porque eles estavam me explicando que é justamente o peso da mão, às vezes, do dentista, que faz, às vezes, doer mais. E esse aparelho, ele é tão preciso, né, que ele consegue fazer essa anestesia quase que sem dor nenhuma. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é o motor. Aí você fala, aquele motor aí, como é que resolve, né? Como é que resolve o problema do motor? Põe um fone de ouvido no paciente, né, para escutar. Não, você tem a opção de utilizar laser. Então, existe um laser, porque o laser nada mais é do que um feixe de luz, né? E dependendo do espectro do feixe de luz que ele tiver, ele vai ter afinidade por algum tecido ou outro. Sim. Então, eu tenho um laser que o espectro de luz dele tem afinidade pelo pigmento. Então, ele é utilizado para pigmentações melânicas, né? Para remover, de repente, barba, porque ele tem um pigmento maior. Sim. E também existem lasers que têm afinidade por hidroxiapatita. E aí eu posso utilizar ele aonde que tem essa hidroxiapatita? No osso e no dente. Então eu posso remover cárie com um laser que ele fica toque, 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 toque. É só o único barulho que ele faz. E ele vai implodindo a cárie sem pegar em nada do lado. Eu utilizo laser no consultório de baixa intensidade para parestesia, que é o lábio que fica um pouco anestesiado às vezes em cirurgia ortognática, ou para mucosite que o paciente possa ter, né, para estimular o reparo. Essa técnica aí também já há mais de 10 anos ou é mais recente? Não, tem. É que as coisas são bem dinâmicas. São mutáveis, né? Cada vez está modificando mais. Principalmente quando a gente fala em tecnologia, né? Mas eu vou te falar, olha, eu tenho como referência o meu filho, né? Meu filho tem 13 anos e ele foi feito nos Estados Unidos, quando eu fui fazer uma pós-graduação. E eu lembro que lá não tinha um aparelho que a gente usa hoje, que é o chamado piezoeletrônico. Sim. Então, qual que seria a diferença? Eu fazia cirurgia ortognática com serra broca, o convencional. Só que tinha que ter uma destreza manual muito grande para não pegar nervo, não pegar artéria, porque eu estou com um instrumental altamente cortante, né? E é um motor. Aí eles evoluíram e nos últimos, 5, 7 anos lançaram no mercado um aparelho que é um ultrassom, que ele só corta tecido mole, só corta tecido duro, não corta tecido mole. Então, se eu passar ele nessa mesa, ele começa a cortar a mesa. E aí eu ponho a mão do lado, ele passa na minha mão, não acontece nada. E continua cortando outro tecido duro. Então, eu tenho muito mais tranquilidade de trabalhar próximo de estruturas importantes. Mas eu falo brincando, e se quebrar o aparelho? Eu tenho que ter o treinamento para poder trabalhar sem ele. É indispensável, né? É indispensável o treinamento. É o que a gente estava conversando, que eu quero até entrar nesse assunto agora. A gente já sabe que é a realidade no mundo, no Brasil também, o uso de robôs em cirurgias, mas que auxiliam, né? Não tem como substituir necessariamente o trabalho humano. Com certeza. Sim. Eu tenho até eu coloco isso até em algumas aulas, já foi feito há uns 3, 4 anos atrás, o primeiro implante sem intervenção humana nenhuma, com robô. Há quantos anos? Há 3 anos? Na China, já tem uns 3 anos na China. Então foi feito lá. Eu participei tem uma empresa chamada Startse, que é uma empresa que ela é uma empresa de um brasileiro, ele é Maurício Bevenuti, ele está nos Estados Unidos, montou essa empresa que faz a ligação das startups em termos de tecnologia com os anjos, com os patrocinadores, né? Então, o que se comenta no mercado aí é que vai vir um tsunami de tecnologia, de revolução. Isso nos próximos anos, rápido, diria nos próximos 5 anos. Tsunami é aquilo, né? Ou você pega no início e consegue surfar, ou você vai ser arrastado e levado, e você não vai ter controle sobre isso. Então, existem áreas específicas que a gente sabe que não é que vai desaparecer, mas vai diminuir muito a necessidade. Então, uma delas eu digo que é imagiologia, que é imagem. A imagem ela é feita o diagnóstico através de várias outras imagens juntas que você vai traçando o diagnóstico. Ora, uma inteligência artificial consegue fazer isso, né? Vai resolver todos os casos? Não, mas uma grande parte resolve. De imagens simples, né?
Sim. Você vê, não sei se você ouviu falar já do Watson. Watson é a inteligência artificial para advogado, né? Então ele faz uma leitura de vários processos e consegue finalizar uma grande parte deles. Pra você ter uma ideia, eu vou contar uma historinha sem pegar muito tempo. Fique à vontade. Eu tive um problema com uma companhia aérea, então não vou falar o nome. Sim. E aí eu entrei com uma ação contra a companhia, porque houve lá o atraso, foi bem desconfortável, tudo. E aí, durante o processo, me mandaram um e-mail tentando fazer negociação. E eu falei com o meu advogado, falei, ó, tá mandando e-mail, fazendo proposta para poder encerrar com o processo. Ele falou, você não liga não, porque isso aí é robô. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eles lançam no sistema, o robô faz uma leitura do processo e ele já manda uma negociação até um teto. Se não atingir, se atingir esse teto, tudo bem, pode negociar. E ele negocia automaticamente com você. Nossa, sério? É sério, é sério. Se passar o teto, e ele já cai para o advogado. Aí, fisicamente, o advogado vai tentar entrar em contato ou vai seguir com a ação. Então, você vê, é outro mundo que a gente está se preparando. É outro mundo e a tecnologia ela está não só na medicina, como... Em todas as áreas. Todas as áreas. Acabou Em todas as áreas. De trazer o exemplo. Agora, há pouquinho, doutor André, o senhor estava falando sobre a lipolaser, né? E eu queria que você explicasse melhor como é que é esse procedimento, se é um procedimento novo, se é um procedimento antigo. Pelo que eu entendi, é um procedimento que é menos invasivo, né? Sim, a lipolaser hoje em dia não é muito novo, mas ela também foi aperfeiçoada, né? Então a lipolaser ela serve para refinamento do corpo, por exemplo, não serve para uma pessoa obesa, serve para uma pessoa que quer melhorar a gordura localizada. Um exemplo, papada. A papada é uma gordura no organismo que é muito difícil de a gente combater ou melhorar. Então a gente vai para a parte de enzimas, né? As enzimas hoje em dia para queimar a papada. Tem alguns outros tipos de laser, por exemplo, o ultraformer, que é um ultrassom microfocado, né? Que a gente age com um microfocado e um macrofocado para poder fazer uma reestrutura. E tem a lipolaser. A lipolaser, a gente faz uma solução anestésica, injeta no local, por exemplo, na papada onde vai ser feito, e faz uma microincisão, e por ali a gente entra com uma cânula de entra com uma fibra ótica, que ela vai a não sei quantos graus lá dentro, e vai como um violino, você vai derretendo toda a gordura, e depois você entra com uma cânula para aspirar essa gordura, entendeu? E aí você faz a lipo de uma forma menos invasiva, né? E na verdade, menos agressiva do que a lipo tradicional. Isso daí também serve para culote, para flanco, para desenhar o abdômen, que hoje em dia está na moda, né? Tem muitas mulheres e homens, às vezes, que malham muito, mas não conseguem tirar aquela pochete ou perder um pouquinho dessa gordura abdominal, então parte para a lipolaser para poder marcar o abdômen. E também é da mesma forma, com anestesia local, né? Com essa solução de anestesia local. Maravilha. Ó, a gente vai para o intervalo, que passa rapidinho, mas não sai daí, que o programa em discussão volta já já. É isso, minha gente. O programa em discussão está de volta. Hoje a gente está falando sobre os avanços da tecnologia na área da saúde. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Alesp o dermatologista Dr. André Alves. Estou recebendo também o Dr. Alessandro Silva. Ele é dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Antes de mais nada, a gente estava no bloco anterior falando sobre a lipolaser e é isso mesmo, pelo que eu entendi, você tem como ficar com a barriga de tanquinho? Tem sim, tem. Hoje em dia a gente tem como ficar com a barriga. Em quantas barriga... sessões? Quem é interessado nisso? Depende de cada caso, né? Igual eu falei, paciente não é receita de bolo, mas geralmente nenhuma sessão já resolve quase que tudo. É mesmo? Que é a lipo 3D hoje em dia, né? E outra coisa, o bom da lipolaser também é porque a lipo normal, às vezes você fica com um pouco de excesso de pele. Como ela é muito quente, ela faz essa retração dessa pele também, entendeu? Então faz uma reologia da pele. Eu vou no André, porque legal. eu vou tirar todo o tancão que eu Você tenho também aqui. está interessado, doutor Alessandro? Eu estou interessado nesse negócio. Mas tem muitas outras coisas legais também, nem tão invasiva. Por exemplo, a criofrequência, que é um aparelho hoje em dia. Tem o plasma, né, que é o plasma lifting, que é o plasma médico, também usado para rejuvenescimento, para gordura localizada, para
para blefaroplastia sem cortes. Tem várias É um coisas muito procedimento, interessantes. a gente está falando de um procedimento muito caro ou que é acessível a uma boa parte da população? Eu falo que o caro é relativo. Eu Não, falo claro. que é um investimento, Sim. né? Porque ele, se você for pensar bem, você está substituindo uma grande cirurgia, né? Dependendo do caso, às vezes ele fica mais ou menos parecido com o preço de uma cirurgia e às vezes o resultado dele dependendo do que você for fazer e de como for ser feito ou do aparelho utilizado, ele pode ficar às vezes um pouquinho mais caro. Sei. Que às vezes tem um resultado muito melhor. E a né? durabilidade, doutor André? A durabilidade vai ser de acordo com o tempo, de acordo com o seu estilo de vida, de isso que eu ia acordo com a perguntar. alimentação, Sim. de acordo com se toma sol ou não, se fuma, se bebe. Uhum. E a gente tem o fator vários fatores ambientais que influenciam nisso. Seu estilo de vida, né? Se tem gente que vive na balada, né? E sai todos os dias. Então, se você for pegar uma pessoa saudável, que malha, que faz isso, e comparar com uma pessoa que é totalmente boêmia, às vezes você vai ver que o efeito de um é mais deletério do que em outra. Mas, geralmente, a pessoa que geralmente se submete a algum procedimento para ficar cada vez melhor, ela tende a se cuidar cada vez mais. Então, o tratamento é prolongado. E a gente, depois disso, a gente tem os tratamentos de manutenção para poder manter a pessoa sempre jovem e bonita, né? Existe alguma contraindicação para esse tipo de procedimento? Existe sim. Existe alguns tipos de contraindicação. Por exemplo, a gente analisa, faz na consulta, a gente já vê se o paciente está tomando algum tipo de remédio, anticoagulante, se tem alguma doença prévia, por exemplo. Um exemplo, para você fazer preenchimento no rosto. Paciente que tem doença autoimune. Paciente que tem doença autoimune, geralmente a gente, dependendo do tipo de doença, a gente não pode fazer certos tipos de tratamento, porque você pode reativar uma doença que está ali adormecida, você está entendendo? Então tem que ter toda uma análise do paciente, saber se ele tem alguma outra coisa que precisa ser feita antes de você partir para certo tipo de procedimento. No geral, não tem tanta contraindicação, mas cada caso é um caso. E não é para pessoas obesas, né? Não, a lipolaser não. Você vê que interessante, né? O laser ele realmente tem uma aplicação enorme na odontologia e na medicina. Os lasers de corte, né? Porque esse laser, você viu que ele falou que ele vai acabar queimando, derretendo a gordura. Derrete a gordura, Mas qual que você fala assim, mas isso pode ser feito também com bisturi elétrico, né? Mas o que é diferente, né? Porque o bisturi elétrico ele é mais invasivo, né? Por exemplo, a gente usa os bisturi elétricos em cirurgia, pra você cauterizar vaso, para você às vezes abrir a pele, ele corta também, além de coagular, né? A lipolaser, ele faz esse papel também, dependendo da frequência que você usa e da intensidade. Mas o que é o mais usado hoje em dia é para essa parte, entendeu? De refinamento, né? Então, você vê, na cavidade interbucal, é muito comum, às vezes, criança que tem a língua presa, né? A gente chama de frenulotomia. Ou o lábio, que é o freio labial. E ele pode ser excisionado, cortado com bisturi, frio. Sim. Pode ser o bisturi elétrico ou pode ser com laser. Então, de uma forma lúdica e prática para o telespectador, né? O bisturi elétrico, ele corta aqui, mas ele cozinha até aqui. O laser não. O laser ele corta aqui e nada aqui ao redor. Então, ele é muito pontual e focal a energia Muito de mais intensidade. preciso, né? Justamente. A intensidade de energia é focalizada. Então, é que nem aquela ponteira laser. Você vai ver a ponteira num ponto específico. Se você abre e coloca uma lanterna, é um feixe de luz que vai ter divergente. O que isso acontece? É um retorno muito mais rápido, o pós-operatório, porque o tecido lesionado foi específico naquele que entrou em contato com aquela ponta. Né? E o tecido adjacente não sofreu alteração nenhuma. Então, o retorno para o paciente, o processo inflamatório é infinitamente menor. Infinitamente menor. Por exemplo, eu tenho um exemplo para te dar. Eu acompanhei uma vez um cirurgião daqui de São Paulo, que ele é fantástico, ele é um urologista, uma cirurgia de próstata. E o grande problema da cirurgia de próstata é que a maioria dos homens tem medo de fazer é pelo fato da impotência, de causar impotência e às vezes incontinência urinária, né? Por quê? Quando você vai usar o bisturi elétrico para fazer esse tipo de cirurgia, ele dissipa energia, entendeu? Então ele queima, falando bem leigamente para a pessoa entender, os ligamentos daquela região, às vezes algum nervinho, alguma coisa. E esse fato, o fato de dissipar energia, que faz com que a pessoa fique ou impotente ou tenha essa incontinência urinária. Então, esse cirurgião, ele faz tudo clampeando, com clipe.
lá dentro. Ele não usa bisturi elétrico para nada, para clampear os vasos. E aí o risco de ter essa incontinência urinária e essa impotência é quase que zero. Muito legal a cirurgia dele. A outra coisa que também beneficia bastante, falando na urologia, é o robô. Porque qual que é o grande problema da incontinência urinária e da impotência? É porque na prostatectomia, ele vai ter que remover a próstata, mas tem um nervo que passa próximo. Você tem que tomar muito cuidado. Que vai ter, e você tem que tomar cuidado para não lesionar. Por melhor que seja o cirurgião, eu dependo de uma estabilidade da minha mão. Da mão, sim, exatamente. E eu não consigo ter essa estabilidade 100%. E com o robô, não. Você parou de mexer o braço do robô, ele parou, ficou ali, exato. É aí que entra a grande eficiência do robô, né? Justamente. O auxílio. Isso. Mas tem um cirurgião por trás manipulando o robô. Sim. Mas tem a estabilidade dos movimentos. Exatamente. Né? Na cirurgia geral, por exemplo, a nossa formação, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente aprende tudo aberto, né? E a gente aprende a parte robótica também. Que a robótica hoje em dia está em alta e cada vez mais os pacientes estão querendo a robótica, principalmente pela parte estética, né? Porque se você vai fazer uma cirurgia invasiva, você tem que abrir o paciente com bisturi, você tem que ir atingindo camada de camada, por exemplo, numa cirurgia de vesícula, para retirar a vesícula. Então você vai usar afastador, vai usar tudo aquilo. No robô você faz 3, 4 furinhos na barriga, entra na videolaparoscopia, você entra com as cânulas e vai fazendo com as pinças, né? E se você retira a vesícula de uma forma menos agressiva, e aí o pós-operatório é muito melhor para o paciente, que a tecnologia também está vindo para isso, né? As pessoas hoje em dia, elas não querem ficar muito tempo parada, de recuperação, perdendo dinheiro, porque hoje em dia tempo é dinheiro. Então a gente precisa, eles cada vez mais procuram, além dos tratamentos faciais, tratamento dentário e mesmo as cirurgias mais agressivas, uma forma menos, que a recuperação seja maior para que a pessoa possa voltar a trabalhar as atividades normais ou a fazer alguma atividade física, a rotina. Hoje em dia. Exatamente. Na odontologia, como é que a gente pode comparar hoje o Brasil em relação ao mundo nesse quesito da tecnologia, doutor Alessandro? A gente está num patamar de igualdade com os demais países no mundo? Olha, eu posso te dar assim, uma experiência palpável, porque eu morei 2 anos fora, nos Estados Unidos, fazendo uma pós-graduação, né? A odontologia, a medicina do Brasil não deve em nada para nenhum lugar do mundo, né? É de altíssima qualidade. O único problema que existia um pouco no passado era o acesso à tecnologia, que ficava restrito àquelas pessoas que investiam. Mas como a tecnologia está se popularizando e barateando o custo, hoje em dia, tudo que você encontrar em termos tecnológicos nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, você tem no Brasil disponível. E com preços competitivos. Né? Então eu vejo que a gente assim, tem um posicionamento importante, inclusive da parte científica. Né? Você vê que a gente está produzindo muita pesquisa. Hoje o Brasil produz muita pesquisa nessa área. Universidades sérias têm com certeza produzido trabalhos científicos de relevância em termos mundiais, oriundos do Brasil. Tanto é que tem vários pesquisadores de fora do Brasil que são brasileiros, né? E que produzem muito mais fora do que aqui, porque às vezes não tinha muito recurso de investimento público para que essa pesquisa tivesse um fomento aí e um desenvolvimento. Eu tenho, por exemplo, vários amigos dermatos, inclusive os cirurgiões que moram fora do país. Hoje em dia trabalham com vários estudos lá, são brasileiros, entendeu? Aqui em São Paulo, as faculdades, as universidades sérias, todas investem em pesquisa. Eu estou lá no Instituto BWS. Lá tem uma parte de pesquisa muito grande que é desenvolvido em vários tipos da área da dermatologia. E hoje em dia o estudo é muito grande, porque as pessoas querem cada vez o melhor. E a gente tem que proporcionar o melhor para os nossos pacientes, entendeu? Então, além da gente investir na nossa parte de formação, de estudo, é muito importante a gente ficar atento a todas essas novidades que estão no mundo também. Agora, pegando só um parênteses para a gente entrar já nas ilustrações que o doutor Alessandro vai mostrar aqui para a gente, qual é a realidade hoje, por exemplo, da rede pública, né? A gente está falando aqui de consultórios e tudo mais, mas da rede pública, os hospitais, os consultórios odontológicos, eles conseguem acompanhar também esse avanço tecnológico hoje no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo? Eu acho assim... Ou a gente está um pouquinho... Eu não trabalho na rede pública há muitos anos, né? Eu tive uma experiência com a rede pública na época da formação, eu acredito que ele também, porque faz parte da nossa formação, passar pela rede pública.
Mas é muito investimento, né? Então, é muita gente para ser atendida. É impossível acompanhar da forma privada esse desenvolvimento. Então, o Brasil precisa de uma mudança geral em destinar corretamente os recursos, porque recursos a gente tem, o país é rico, né? Mas precisa destinar de uma forma adequada. Agora, é óbvio que a rede pública ela tem seus problemas, são problemas graves, né? Em termos de qualidade de atendimento, não dos profissionais, mas Não, do... de forma alguma. Não Profissional, dos profissionais, não. mas das estruturas que ele tem para trabalhar, e os profissionais que trabalham na rede pública suam para tentar dar o melhor dentro das limitações que ele tem. Justamente. Mas já não tem... Já vi realidade, por exemplo, de médico atendendo no interior do Nordeste com a vela no hospital, porque a queda de energia e são os problemas... Justamente, é isso mesmo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que a gente se formou, né? Ela recebeu uma proposta muito boa para ir para o interior do Tocantins, que nem é tão longe. E ela foi para uma cidade que não tinha praticamente nada. Ela fazia, a gente fala que medicina de curandagem. Porque se ela achava que o paciente estava infartando, ela tinha que tratar. Porque ela não tinha como fazer um eletro, porque não tinha aparelho de eletro, não tinha aparelho de raio-x. Tem, de fato, essa realidade no Brasil hoje, né? Apesar claro de todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente tem... Justamente. Dois tipos de medicina, Justamente. dois mundos paralelos. Tem muita gente, o governo fala muito, porque médico não quer ir para o interior. Não tem essa de médico não quer ir para o interior. Médico não vai para o interior porque tem medo de colocar o CRM em jogo. Porque se você mata um paciente desse, a pessoa não quer saber se o paciente viveu ou não. Se o paciente morre, a culpa é do médico. Exatamente. Entendeu? Mas aí não vê pelo outro lado, porque às vezes não tem medicamento para poder você tratar, não tem às vezes aparelhagem para você diagnosticar. Então é muito difícil, certos tipos de doença, você não ter pelo menos o básico para poder você fazer. Aqui mesmo em São Paulo, ou aqui nas regiões vizinhas de São Paulo, mais para a periferia, já é difícil. Imagina em outros lugares que às vezes você tem que chegar ou de caminhão, porque não tem estrada, porque não tem condução, ou porque você não tem uma ambulância para poder levar. Às vezes a cidade mais próxima é a 300, 400 metros de distância. Não tem um hospital adequado para você poder fazer uma cirurgia, não tem fio, não tem nada. É muito difícil, a realidade de hoje em dia. Mas tem alguns centros que eles conseguem oferecer, sabe, um atendimento de uma qualidade excelente. Certeza. Um deles é o HC. Sim. Né? O HC aqui em São Paulo é assim... É de primeira. Aqui em São Paulo tem alguns hospitais públicos que são muito bons. HC, a Unifesp, tem o IANSP, tem o AACD aí que trata o pessoal com câncer, da oncologia. Então, ainda tem um aparato muito bom. Tem o ICESP, que é muito bom. Que é fantástico, né? Então... Oi, pode falar. Inclusive a BWS lá, que a gente tem a parte de dermatologia, é gratuito para o pessoal. Às vezes, os atendimentos são gratuitos, tem a parte de... Às vezes tem que fazer biópsia ou fazer algum outro tipo de tratamento que o paciente paga um valor irrisório. Mas tem essa parte gratuita também que eles fazem para a comunidade. Aonde? Desculpa. O Instituto BWS, que é o Instituto de Ensino de Dermatologia, de formação de dermatologistas, né? Aqui em São Paulo. E o atendimento horário comercial? Horário comercial, de 8 a 5 da tarde, né? Tem os dias de marcação de consultas, que é feita a triagem, e tem os dias da triagem que o pessoal vai para poder se cadastrar, para poder fazer os atendimentos. Exige alguma coisa de renda? De renda nada. Exige só, ele vai ter, geralmente tem um dia no mês que para a pessoa pegar a vaga, né? Então o pessoal vai, enfrenta a fila e consegue fazer um tratamento que às vezes ele teria que pagar às vezes muito caro para poder fazer. Lá tem cirurgia de câncer, tem cirurgia, tratamento de pele, aqui, então, tratamento de acne, de alergias de pele, de micose de unha, porque às vezes a pessoa precisa fazer um micológico, uma cultura, alguma coisa, tem um centro para poder fazer isso. Se é diagnosticado algum câncer mais agressivo, é encaminhado para outros institutos, tipo o ICESP ou algumas outras coisas. Então, eu acho bem legal. O SUS, de uma certa forma, ele... com o aparato, às vezes, da indústria privada em si também, consegue fazer, às vezes, um tratamento legal, dependendo do lugar e dependendo da disponibilidade das pessoas também e da prefeitura, né? Do governo, né? Tem umas imagens para mostrar aí para a gente agora, doutor Alessandro? De uma forma mais simples, só para exemplificar o que a gente tem hoje em dia de evolução, né? Não sei se consegue... Nessa câmera aqui. Tá, conseguiu? Só não tá a tela aí? Aqui, olha,
para quando você fala em termos de planejamento para a cirurgia, eu consigo, através do próprio celular, movimentar o osso do paciente através de uma tomografia e fazer esse planejamento. Então, Um celular que você anda no bolso. no bolso. No bolso. E aí daqui eu posso ter uma tecnologia que eu gero os guias para que sejam feitos todo o planejamento e a execução. Então você vê como isso está simplificando, né? Eu não preciso parar na frente de um mega computador para poder fazer o planejamento. Às vezes do próprio celular eu consigo executar, né? Um outro exemplo também ó, você vê, através de um QR Code, você está vendo? Sim. Eu consigo através de uma realidade aumentada. Então, através de um holograma, eu verifico toda a estrutura óssea daquele paciente e faço as movimentações, né? Bem interessante. Um outro exemplo aqui é através de uma realidade mista. Então, eu estou com óculos, esse óculos eu consigo ver você e eu vejo a tomografia do paciente. E eu olho para ela, eu desmembro todos os ossos, vou lá, entro dentro do crânio do paciente para verificar as anomalias que ele tem, ou verifico... Olha que interessante. Você vai ver, eu vou entrar e eu tô assim, na verdade eu tô andando e eu tô usando meu dedo como mouse. E eu consigo isolar, então eu vou no osso temporal, eu quero dar uma olhada e tirar ele e verificar as estruturas que tem dentro. E aí eu posso entrar e sair, quer ver? Eu vou caminhar para frente. E aí as estruturas vão começar a ficarem mais nítidas. Isso pode ser utilizado tanto para treinamento, quanto planejamento, quanto no intraoperatório. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso colocar aquele HoloLens, que é um óculos em que eu não fico numa realidade virtual, eu fico numa realidade mista. Porque aqueles de realidade virtual, a pessoa não enxerga nada, né? Sim. Ela fica dentro de uma outra realidade. Esse não. Eu estou enxergando e eu estou vendo você. Olha lá, eu estou indo para frente e para trás, ó, e as estruturas vão sumindo e vão entrando. Bem interessante. Então, Nossa, interessante. esse é uma dos avanços, né? E falando de cirurgia ortognática agora, eu queria entrar nesse assunto, a gente já deu uma pincelada no bloco anterior, falou Isso. mais por cima, mas o que é essa cirurgia e quando é indicado? Quando o paciente precisa passar por esse procedimento, doutor Alessandro? Então, cirurgia ortognática, se você for desmembrar o nome ortoignatus, né, é posicionar os maxilares no seu devido lugar, harmonizado, o de cima com o de baixo. O problema é que tem muitos pacientes que têm uma desarmonia desses maxilares, que eles podem estar para frente, para trás, para o lado, e aí vai ter uma dificuldade de quê? Do paciente ter uma mordida adequada. Ah, mas o que tem? Qual que é o problema de eu não morder direito? Tem todo o problema do mundo, porque o organismo ele procura equilíbrio. Isso se chama tensigridade. Esse equilíbrio, se ele é frágil, ele pode ser rompido por qualquer coisa. Então, a pessoa fala assim, mas eu fui na praia e eu voltei gripado. Não, você já tinha um vírus lá, o teu organismo estava combatendo, ele estava em equilíbrio, só que aí você ficou muito tempo exposto ao sol, ficou muito tempo sem comer, tua resistência caiu, deu oportunidade para ele se manifestar. Né? Quando você tem uma desarmonia dos maxilares, o que vai acontecer ao longo prazo é começa a perder dente, começa a quebrar dente, ter degeneração articular, pode ter problema de apneia, dor de cabeça, estalido articular, zumbido. Todos esses fatores podem estar relacionados com isso. E a cirurgia ortognática veio para posicionar esses maxilares e promover a estética do paciente. Agora, quando o paciente precisa passar por essa cirurgia e ele não quer, por algum motivo, o aparelho resolve? Então, se ele usar o aparelho por mais tempo? Então, isso aí não acontece, né? Então, o paciente tem que entender que não existe, como eu falei com você, não existe ligeiramente grávida, né? Ou tá grávida ou não tá. O paciente fake news isso aí, então, né? Fake news, Se o dentista chegar falando que vou resolver seu sorriso, você precisa da cirurgia, mas aí se a gente passar aí, sei lá, 6 anos com o aparelho, eu vou te deixar com um sorriso 100%, não existe. Não, porque olha, eu vou no termo, você precisa da cirurgia, mas... Não tenho mas. Você precisa da cirurgia. Por quê? Em casos específicos, veja bem, em casos específicos em que a discrepância é pequena, você pode fazer uma compensação. Mas são casos específicos. Agora, se o diagnóstico você tem um melanoma, você tem um câncer,
mas eu posso fazer um banho de salmoura aí e resolver. Não, não existe. Não existe, tem que operar. Tem que operar. Aí acabou. Acabou, né? Agora, o que você Tem que faz? resolver o problema na raiz, né? Justamente. Agora, o problema é você fazer tratamentos paliativos que não vão dar o resultado que você espera. Você vai gastar dinheiro. Porque ele fala, melhorou muito do que estava. Tudo bem, melhorou, mas não resolveu, né? O problema está latente lá e ele vai se manifestar em algum momento. Então, assim, para a população em geral entender, esse tratamento, ele é um tratamento em conjunto com o ortodontista, com o cirurgião bucomaxilofacial, dependendo da deformidade, com o cirurgião plástico, com várias outras especialidades para compor um diagnóstico. Mas o diagnóstico sendo composto, o tratamento tem que ser efetivado. A cirurgia ortognática, ela muda a estrutura da face do paciente? Com certeza, mas de uma forma planejada, né? Então, não é que a cirurgia ortognática vai efetivamente mudar toda a estrutura, porque eu modifico dependendo do que eu quero. Então, pra você ter uma ideia, vamos supor, os maxilares estão aqui, né? Eu posso colocar ele em qualquer lugar do espaço. Dependendo do local do espaço que eu colocar, eu posso promover a face do paciente. Ah, mas doutor, eu não quero mudar meu rosto. Tudo bem. Então eu vou te dar função, mexendo o mínimo possível nas suas características faciais. Há essa possibilidade também, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, uma cirurgia dessa, você pode deixar, um exemplo, uma mulher, ou ela mais feminina, ou às vezes você pode deixar ela masculinizada, dependendo do jeito que ele colocar o osso, entendeu? Por isso que tem que ter um adequado planejamento. Tem que ter um profissional experiente para isso. Com o auxílio da tecnologia, inclusive, você já consegue prever como é que vai ficar a face, como vai ficar o rosto. Né? A gente tem como prever, mas, de novo, tem todo um filigrana, né? Eu acho que cirurgia, ainda mais cirurgia que você vai mexer com a face, você vai mexer com a estrutura óssea, não tem como você deixar fidedigno 100% que a pessoa vai ficar com esse rosto. Porque vai depender de tudo, muito. Vai depender na hora que você abrir, vai depender de como vai estar o osso, vai depender disso ou daquilo. Você consegue dar, às vezes, com a tecnologia, demonstrar mais ou menos como que a pessoa vai ficar, como que ela vai... Mas não tem como você falar, você vai ficar assim, assado e pronto, acabou. Mas é igual uma cirurgia plástica, né? Tem gente que fala assim, eu quero o meu nariz arrebitado assim, assado. Por exemplo, eu faço muito rinomodelação. A gente estava até, inclusive, falando sobre a pessoa que tem problema de sono, que tem problema... A pessoa que é alérgica, que é atópica, o que ela faz, geralmente? Isso daí, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela tem tendência a jogar o ombro para frente, o queixo para trás, para quê? Para poder conseguir respirar melhor. Com isso, você vê que a face dela fica côncava. Ela joga o queixo para trás e o nariz, ele cai a ponta, entendeu? Então, se você olhar a pessoa de perfil, às vezes ela é côncava, ela forma... E geralmente a gente não costuma olhar a pessoa de perfil, convexa, né? A gente não consegue olhar de perfil. Ela fica convexa, né? Então, ela fica meio com a face, a gente fala de lua. Então, às vezes, a gente faz harmonização facial e às vezes tem até que mandar para quase todos os casos precisa da bucomaxilo, da cirurgia. Mas tem muitos pacientes que às vezes não querem. Então, a gente tenta projetar um pouquinho o queixo para frente, jogar o queixo para frente mesmo, às vezes através de preenchimento, às vezes de reposição de músculo ou de coxinha de pouso e rinomodelação de nariz, para quê? Para poder ajudar ela na parte respiratória, às vezes melhora essa parte de ronco à noite, e às vezes você melhora um pouquinho essa parte das alergias, que às vezes isso, com o passar do tempo, ela foi desenvolvendo, entendeu? Com essa parte toda, fazendo às vezes harmonização facial. E essa cirurgia que você faz para poder reposicionar o osso, ela é importantíssima para ajudar nessa relação também, entendeu? Existe essa alguma função contraindicação, fisiológica, doutor Alessandro, da cirurgia? Assim, contraindicação de ordem geral, né? Se o paciente estiver estável e tiver com uma hemostasia em dia, não tiver nenhuma discrasia sanguínea ou não tiver nenhum comprometimento metabólico, pode ser feito em qualquer idade. E a recuperação, como é que é? Então, olha, por incrível que pareça, não dói, tá? Vocês podem achar, nossa, mas como, né? Você vai mexer em toda a estrutura óssea. Não dói porque é que nem aquele exemplo. O que dói mais? Você ter um estiramento muscular ou quebrar o braço? Depois que você mobilizou, não dói mais, né? Dói quando você mobiliza. E ali ele vai estar imobilizado, porque a gente vai fixar com placa e parafuso de titânio, né? E fica para o resto da vida. Então, não dói em si. O que o paciente tem é uma limitação funcional. Então, ele não vai conseguir sair da cirurgia e ir para uma churrascaria,
né? Claro. Ele vai se alimentar com uma alimentação líquida e pastosa durante alguns dias e depois gradativamente vai aumentando, né? Então eu falo que ele vai poder comer tudo o que ele quer, absolutamente tudo, 3 meses depois. 3 meses. 3 meses, comer tudo o que quer, mas nesse período vai gradativamente aumentando e ele vai poder lutar Muay Thai 6 meses depois, para ele ter ideia. Mas quanto tempo fica fora do trabalho? Eu te sugeriria aí para os meus pacientes 2 a 3 semanas, que é um período normal para poder voltar de uma forma que seja apto para o convívio social. E eu interno o paciente no dia e no dia seguinte vai embora. Então ele fica 24 horas no centro cirúrgico, no hospital, né? Para evitar algum problema, né? O paciente incha bastante, né? Para ter um Mas, acompanhamento um pouco melhor, né? É uma pena que a gente não tenho. Eu poderia até mostrar alguns casos para vocês verem, mas eu tenho até aqui um computador. Mas é uma cirurgia que muda a qualidade de vida do paciente. Sim, com né? Que é o mais importante, né? Mais importante. É o mais importante. Nesse caso aí é o mais importante porque não é questão de estética, Sim. necessariamente. Não é questão de saúde. Função. É, Agora função. você vê, o paciente fala, eu não quero me submeter à cirurgia porque eu não quero passar por um inchaço, ou passar por alguma limitação funcional, de não comer tudo que eu quero. Mas o que são 3 semanas para a vida inteira? Sim. Né? Porque é um benefício que você vai carregar para a vida inteira. Exatamente. Doutor Alessandro, doutor André, quero agradecer demais a presença de vocês no nosso programa de hoje. Alguma consideração Obrigado. final? Eu gostaria de agradecer vocês, ao programa, a TV pelo convite. As portas estão abertas. Muito obrigado a Elisa, nossa RP, a doutora Liliane Opperman, a Sublime, que é a empresa de plasma lifting, que eu sou speaker deles aqui no Brasil. E a todo mundo que está nos assistindo aqui hoje, que está tirando um pouquinho do seu tempo para poder ver essa nossa discussão sobre esse assunto que é tão enriquecedor para hoje em dia, para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, para a gente pensar um pouquinho em tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Eu acho que é muito importante a autoestima, eu acho que a beleza, a nossa saúde, isso tudo influencia nessa parte da gente poder viver bem, da gente poder viver melhor. Isso ajuda de uma certa forma para a gente amadurecer as nossas ideias em relação a tudo que a gente tem visto em relação à tecnologia, em relação ao bem-estar hoje em dia e tudo que a gente pode tirar proveito disso para o nosso bem-estar, a nossa melhoria da qualidade de vida, né? Ok, doutor André. Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Eu queria agradecer também vocês, na TV Alesp, pelo convite. Agradecer a Elisa também. E falar que a expectativa de vida aumentou, né, da população. E a gente tem que pensar em viver com qualidade. E para viver com qualidade, tem que investir no seu bem-estar e na sua saúde. Sim, É com isso aí. certeza. Gente, obrigado pela participação. Obrigado. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau. Vale a pena.